Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lígia, sejam bem-vindos ao canal Gêmeos de Primeira Viagem. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como foi aí o segundo trimestre da gestação gemelar. Falando sobre o principal sintoma, desde o primeiro vídeo eu comentei com vocês que são os enjoos. Durante todo o primeiro trimestre foi zero enjoo, mil maravilhas, eu achei que eu não teria enjoos, mas a partir da 12ª, 13ª semana, simplesmente ligaram uma chave de enjoo em mim e eu ficava nauseada, assim, das 2 horas da tarde até o restante do dia. Só ia melhorar lá para amanhã do dia seguinte. Então eu realmente passei muito mal com enjoos no segundo trimestre. Como eu comentei pra vocês, aliás, não sei se eu comentei com vocês, mas o meu médico, ele sempre recomendava o uso de terapias alternativas e nunca de medicamentos. Segundo o que ele acredita, esses medicamentos que a gente diz, né, que é recomendado, por exemplo, paracetamol, não existe um estudo que realmente comprove que ele não faz mal. O que acontece é que foi se utilizando, então adotou-se essa conduta porque todo mundo usa e acabou não fazendo mal, mas é que assim, não foi feito um estudo detalhado. Foi assim, um que falou pro outro, que foi falando pro outro e que hoje permite-se que o medicamento seja utilizado. Mas não existe um estudo complexo, um estudo sério, dizendo que essas medicações realmente não fazem mal. Inclusive, eu li um estudo científico, eu vou ver se eu acho o link para deixar aqui para vocês, dizendo que acima de 28 comprimidos de paracetamol já existem alguns indícios que podem prejudicar o desenvolvimento cognitivo da criança, alguma coisa assim. Se eu achar, eu vou deixar o link aqui para vocês. Então, ele sempre incentivou que a gente utilize métodos alternativos antes de partir para a medicação. A medicação seria realmente o último caso. Então, para o enjoo, ele indicou consumir alimentos frios ou gelados. Ele falou água sempre gelada, sempre com limão. Bastante limão, né? Espremer o limão ali na comida e dá preferência para comida fria. Pediu para não tomar refrigerante, essas coisas, porque poderia prejudicar, né, a azia, além da questão do diabetes gestacional. Mas confesso para vocês que uma hora ou outra eu tomei uma coca, porque aliviava bastante ali os enjoos. Uma outra coisa que eu pesquisei por conta própria foi umas pulseirinhas da marca Famivita. Eu vou deixar o desenho aqui pra vocês porque eu não encontrei aqui em casa. Mas basicamente é uma pulseira de tecido que ela tem como se fosse um botão que a gente coloca aqui na região do pulso e ela diz que é um ponto de acupuntura. E, gente, realmente melhora muito. Não é milagre, claro, assim, ela não vai tirar, né, o enjoo, mas assim, ela melhora muito e você consegue perceber que quando você está sem a pulseira, o enjoo é bem maior e assim que você coloca, ele vai amenizando. Eu também indiquei para uma outra amiga minha, dizendo que era bom. Ela também experimentou e ela também sentiu essa melhora no enjoo utilizando as pulseirinhas. R$50 eu acho que super vale a pena. O meu médico indicou, em último caso também, o hidróxido de alumínio, que são aquelas pastilhas, mas assim, aquilo ali nada também, mesma coisa, também sempre optava por não tomar. E uma terceira coisa que pra mim foi muito bom foi chupar bala de gengibre. Eu não sei se tem alguma propriedade aí anti-enjoo no gengibre, mas assim, quando eu ia pro treino, eu já colocava uma bala de gengibre na boca, porque eu passava muito mal no treino. Esses exercícios que tinha que ficar deitado de costas ou tinha que abaixar alguma coisa, nossa, passava extremamente mal. E a bala de gengibre acabava controlando. Então, eu ia pro Pilates com as minhas pulseirinhas, mais as minhas balinhas de gengibre ali e consegui levar, mas extremamente incômodo, realmente muito difícil. E assim, minha solidariedade a você que está gestante, está sentindo esses enjoos desde o primeiro trimestre. O que eu pensava? Pelo menos eu passei 3 meses sem ter, sabe? Mas no segundo trimestre foi o segundo trimestre inteiro, até o 6º mês, sentindo muito enjoo. Um outro sintoma que, assim, se agravou muito no segundo trimestre foi o sono. Assim, gente, dava 6 horas, eu tinha um sono incontrolável. Às vezes eu dormia jantando. Eu tava com a colher ali, eu simplesmente capotava. Era assim, era um sono, aquele sono bom, sabe? Que, nossa, parece que você morreu literalmente. Eu tinha um sono incontrolável, mas não durante o dia. Eu acho que eu comentei com vocês no outro vídeo, muitas pessoas sentem sono ali depois do almoço, 2, 3 horas da tarde. Eu não, era a partir das 6 horas, tanto que tinha dias que eu morria de preguiça de ir no Pilates porque eu estava morrendo de sono. Às vezes eu parava de trabalhar, deitava aqui no sofá, quando eu olhar já era 10 horas da noite, porque simplesmente capotava de sono. Então, no segundo trimestre, eu realmente sentia um sono incontrolável, mas somente a partir das 18 horas. E também, assim, se me deixassem, né, que meu marido não deixava, eu dormiria das 18 horas até as 8 horas da manhã no dia seguinte com tranquilidade. Outro sintoma que se agravou muito foi a dor na lombar. Gente, assim, parecia que o meu quadril estava fora do lugar. Eu até comentei com vocês que talvez pudesse ter relação com a espondilite, não somente com a gestação, principalmente porque era o primeiro trimestre, mas no segundo trimestre eu realmente confirmei, gente, era da gestação.
porque, nossa, parecia que eu ia ficar travada, assim, era uma dor absurda que eu sentia na lombar. Então, também conversei com o meu médico, adoraria tomar um Torcilax, mas não pode. E aí ele recomendou fazer compressa de água quente. Então, sempre que eu ia dormir, eu colocava ali a bolsinha de água quente na região do quadril, aliviava, claro que depois a bolsa esfriava, o sintoma voltava, mas assim, doía demais a região da lombar no segundo trimestre. E aí, eu já ouvi algumas pessoas dizendo que é porque a pelve vai se abrindo e tudo mais. Sempre reclamava com a minha professora do Pilates, então ela passava muito alongamento para a região lombar, mas assim, tinha dias que eu tava super bem, eu ia levantar da cama, nossa, parecia que tava travada, aí eu ficava agachada assim na cama, esperando, né, recuperar o movimento, porque dava aquelas pontadas, assim, uma dor bem aguda. Uma outra teoria, que acho que foi a minha professora do Pilates que comentou, é que devido ao aumento do tamanho dos bebês, eles vão ficando em cima do nervo ciático. Então parece que tem um músculo, um nervo, sei lá, alguma coisa ali na região da pelve que o bebê acaba ficando em cima. Então, por isso que fica ocasionando essa dor de fisgada, de pinçamento. Mas também não sei, não sou fisioterapeuta, só sei que eu sentia uma péssima dor na lombar durante todo o segundo trimestre. Também já contei para vocês no primeiro vídeo que eu tomava Ogestan. A partir do segundo trimestre, eu deixei de tomar o Ogestan Pré e passei a tomar o Ogestan Gold. E aí, a recomendação do meu médico foi que seria durante toda a gestação. Então, tomava uma cápsula de Ogestan Gold por dia. E somente isso. Lá pro quarto, quinto mês, o meu ferro ele caiu um pouquinho. Ele não chegou a ficar abaixo do limite, mas ele caiu um pouquinho. Então, meu médico já pediu para entrar com Noripurum 100 mg. Eu vou deixar aqui a fotinho para vocês. Então, o que acontece? Inicialmente também, a gente suplementa com o comprimido. Então, toma 2 comprimidos ali por dia. E caso esse ferro ele não suba ou continue caindo, aí eles utilizam aquela terapia de tomar o ferro intravenoso. No meu caso não foi necessário, o próprio Noripurum foi suficiente para manter. Às vezes até subia uns 2, 3 pontinhos ali, mas voltava a cair, mas sempre ficou dentro do limite. Então, eu só continuei tomando o Noripurum e realmente até o final da gestação. Eu comentei também com vocês, não sei em qual vídeo aí, que eu tinha diagnóstico de diabetes gestacional. No meu caso, eu procurei a nutricionista, fui fazendo a dieta ali que ela tinha passado, mas também comentei com vocês no primeiro vídeo que eu senti uma fome de leão. Então, eu segui algumas coisas da dieta, mas eu implementava ali outras coisas que eu tinha vontade de comer. Porém, todo mês, a cada 20 dias, conforme eu falei pra vocês, a gente pegava no exame de sangue a glicose. E durante toda a minha gestação, a minha glicose se manteve ali entre 80 e 90. Então, ela acabou não subindo. Então, pra mim, isso foi uma coisa positiva. Mesmo eu comendo que nem um urso, graças a Deus eu não tive problema com diabetes gestacional. Mas isso, gente, não é uma conduta certa, tá? Sempre sigam aí a orientação do médico de vocês, da nutricionista de vocês, porque é sempre o melhor caminho. É que, no meu ver, a minha nutricionista estava me deixando passar fome, então eu acabava complementando aí a minha dieta, mas ficou tudo bem com a questão do diabetes gestacional até o segundo trimestre. Outra coisa que também ficou super bem na minha gestação foi a pressão. Eu comentei com vocês que tem um ultrassom que faz o rastreamento da pré-eclâmpsia, mas no meu caso, gente, assim, o dia que a minha pressão esteve mais alta estava 12/9. Então, a minha pressão era sempre baixa, 9/6, 10/8. Então, sempre super tranquilo essa questão da pressão. Graças a Deus, questão de pressão alta eu não tive em nenhum momento até o segundo trimestre. Falando também um pouquinho sobre os exames aí do segundo trimestre, muda pouquinhas coisas. Inicialmente, exame de sangue, exame de urina é o que eu falei pra vocês, toda hora tem que fazer, sempre medindo as mesmas coisas, sorologias, hormônios da tireoide, ferro, ferritina, vitaminas, o básico de sempre. Exame de urina sempre com a cultura de antibiograma para verificar se tem algum tipo de infecção. Então, esses dois aí seguem padrão durante toda a gestação, inclusive durante o segundo trimestre. Sobre as ultrassonografias, é muito parecida com o primeiro trimestre, mas tem algumas particularidades. Claro que esse exame pode ser feito tudo junto, se você conseguir, né, marcar tudo no mesmo dia. Mas o que muda, principalmente, existe um ultrassom que ele é feito para medir a espessura e o comprimento do colo do útero, isso já a partir do segundo trimestre, porque o que ocorre? Se o colo do útero ele estiver menor ou mais fino do que o limite, né, que existe uma referência ali, o médico vai adotar uma conduta de repouso ou até mesmo a aplicação de esqueci o nome do dispositivo, vou colocar aqui para vocês, mas parece aqueles elastiquinhos de sacola, eles colocam
aquele elastiquinho no colo do útero mesmo, para o colo do útero não abrir e aumentar o risco de parto prematuro. Mas quando você coloca esse dispositivo, normalmente você não consegue seguir com a sua vida, principalmente dependendo da profissão que você trabalha, muito tempo em pé. Então, é super importante essa medida para saber se está tudo bem e evitar aí um risco acentuado de parto prematuro ou alguma outra situação que acabe complicando a gestação. Então, esse exame do colo do útero é super importante. Já ia me esquecendo, né? Claro, caso de gestação gemelar, muito mais importante esse exame, porque, né, são duas crianças, então é peso dobrado. E no começo da gestação, os dois bebês, eles se desenvolvem como fetos únicos, eles só vão ali dar uma diminuída, né, uma desacelerada no crescimento no final da gestação, porque senão a coitada da mãe não aguenta, mas inicialmente eles vão crescendo como se tivesse apenas um feto dentro do útero. Então esse exame do colo do útero realmente é muito importante, porque o peso, né, a pressão ali na região do colo do útero é muito maior para caso de gestação múltipla. Outro exame super importante, assim como no primeiro, existe o ultrassom morfológico de segundo trimestre, que deve ser feito entre a 18ª e a 24ª semana de gestação. Esse exame ele vai analisar toda a anatomia do feto, então ele já consegue verificar muitas coisas que estão se formando aí nesse período. E também avaliar a questão da placenta. Nesse momento é super importante essa avaliação da placenta e vocês vão verificar que no exame sempre vai aparecer placenta grau 1, grau 2, anterior, posterior. Essa questão da maturação da placenta é um indicativo de parto prematuro ou de alguma deficiência energética, né, de nutrição ali do feto. Se eu não me engano, tem alguma coisa que calcifica a placenta e aí isso dificulta a absorção. A placenta ela precisa estar madura somente lá no final da gestação, que é quando o bebê está prestes a nascer. Então é super importante verificar essa questão da placenta também nesse ultrassom morfológico do segundo trimestre. E uma outra coisa também bem importante é a quantidade de líquido amniótico. Em todos os exames que você fizer, até mesmo no pronto-socorro, eles vão verificar essa questão do líquido amniótico, mas no ultrassom morfológico de segundo trimestre é uma boa idade, né, segundo o que a médica me orientou, para fazer essa medida do líquido amniótico, e aí eles também já conseguem verificar se existe aí uma sugestão de um líquido amniótico baixo ou muito alto, porque isso também pode prejudicar o feto. Então, sempre façam os exames aí conforme a orientação e de preferência na semana que o médico de vocês pedir, porque como tem um intervalo grande, às vezes de 5 ou 6 semanas, a gente acaba, vou marcar na 18ª, e aí eu vou marcar já na 24ª. Então, pergunte pro médico de vocês, qual que é a melhor para fazer? Uns vão dizer 20, 22, enfim, então siga sempre a orientação do seu obstetra. Outro ultrassom bem legal que dá pra fazer já, na verdade dá pra fazer em todos, né? A minha médica, ela sempre colocava em todos, né? Que é só um botãozinho lá que aperta na máquina e aí você consegue ver o 3D e o 4D. Então isso é muito legal. Só que no começo você vai ver um monte de bolinhas, você não consegue identificar. Mas a partir do segundo trimestre, você já consegue ver o rostinho ali, narizinho, enfim. Então já dá pra ter uma noção de bebezinho mesmo ali no útero. Então esse ultrassom 3D e 4D é muito legal. É que tem alguns laboratórios que cobram pra fazer esse exame. Daí eu acho que não vale a pena pagar. Se for pra pagar, é melhor pagar no terceiro trimestre. Mas se for de graça, né? Se o laboratório que você estiver fazendo ou o médico que estiver fazendo quiser te mostrar ali, é muito legal, que a gente já consegue ver o formatinho do rosto, aí já fica, parece com um, parece com outro, na verdade não parece com ninguém, mas é bem legal essa parte do ultrassom 3D e 4D que dá pra fazer aí já a partir do segundo trimestre. Existe um outro exame que eu nem sabia que existia, eu fiquei sabendo só no terceiro trimestre, quando eu fui lá no hospital que a gente pretendia ter os bebês, e a médica que me atendeu pediu esse exame chamado marcadores bioquímicos. Então é um exame de sangue que é comparado com o ultrassom e ele vai medir alguns níveis ali de umas coisas super estranhas, eu vou deixar os nomes aqui, mas ele deve ser feito no segundo trimestre e no terceiro trimestre para comparar os dois. E ele também serve para rastrear alguma anomalia genética. O meu obstetra não pediu, então eu acabei não fazendo isso no segundo trimestre. E aí no terceiro trimestre a médica também que estava me atendendo optou por não fazer porque não tinha dados para comparar. Mas, caso o seu obstetra tenha pedido, é um exame de sangue. Voltando para a parte estética da gestante, falei para vocês que eu passei muito creme na barriga, sei lá, gastei acho que uns 2 quilos de creme. E no segundo trimestre, acho que lá pro mês de agosto, já começaram a aparecer um monte de estrias roxas na parte de baixo, assim, da barriga, sabe? Um dia eu acordei, a barriga estava inteira roxa, assim, na parte de baixo, aquelas estrias gigantes. Eu vou ver se eu acho alguma foto e vou colocar aqui pra vocês. Gente, do nada, dormi com a barriga ok,
e acordei com a barriga cheia de estria. Mas dava pra perceber que parecia que a pele estava meio fina. Quando você ia passar o creme, a pele parecia que estava meio fina. Mas assim, gente, não imaginei que apareceria assim do nada aquele monte de estrias roxas. Então, logo no segundo trimestre, já aparecerão aquele monte de estrias. Fui reclamar com o meu obstetra, falei pra ele, olha, tô passando creme 3 vezes por dia, não sei o que, não tô tomando banho muito quente, parará. Ele falou, Lígia, na verdade, as estrias, elas são questões genéticas. Ou seja, não adianta nada você gastar, né, R$200 com um creme que se você tiver uma tendência genética a ter estria, você vai acabar tendo, né? Só que suavizaram a palhaça depois que as estrias apareceram. Então ele falou, existem vários fatores que interferem no surgimento das estrias, o principal deles é a genética, o segundo é a hidratação, então ele falou, não adianta nada a gente tomar banho de creme e não ingerir muita água, então assim, primeiro genética, segundo hidratação e terceiro a hidratação interna, né, e terceiro a hidratação externa. Então assim, gente... não era questão da água, porque assim, eu tomava muita água, eu sempre tomei muita água, no mínimo 4 litros de água por dia. Na gestação, tomava às vezes até 6 litros de água, então assim, não era problema de hidratação interna. Realmente, no meu caso, eu acho que era um problema genético. E passava creme até umas horas. Aí eu falei pra ele, então eu não vou passar mais esses cremes caros. Quando isso daí acabar, eu vou passar creme barato. Ele falou, não, continua passando porque o creme, ele é preventivo, mas ele também trata as estrias que já existem. Então, depois, se você for procurar um tratamento, é melhor que você já tenha usado aí um creme bom, com alguns compostos que vai melhorar a aparência das estrias existentes. Porém, assim, sua barriga vai crescer mais, então a probabilidade dessas estrias piorarem é maior ainda. Então, assim, não adiantou nada eu ter passado Isdin, nem Mostela, enfim, palhaça mesmo. Sobre a pele, comentei com vocês que a minha pele ficou extremamente ressecada no primeiro trimestre. No segundo trimestre continuou, também apareceram as estrias. A pele do meu rosto também continuou ressecada e apareceram mais manchinhas marrons. Eu também vou ver se eu tenho foto e deixo aqui pra vocês, mas eram umas manchinhas parecendo sujeira, assim, sabe? Bem na região, assim, debaixo dos olhos, que claro que eu ainda não fui ver, né? Não fui atrás disso. Quando eu for, vocês saberão que eu vou trazer um conteúdo aqui. Mas realmente ficou muito feio e a pele muito ressecada durante toda a gestação. Sobre o ganho de peso, eu engordei 2 quilos no segundo trimestre. Gente, as minhas amigas que estavam grávidas de um bebê único, a barriga delas estava muito maior do que a minha. Tanto que algumas vezes eu ficava preocupada e falava, meu, as meninas estão grávidas de um bebê só e a barriga delas está gigante e a minha está pequena. Todo mundo falava, eu não acredito que tem 2 crianças aí dentro e tal. Então eu realmente ficava preocupada com essa questão de as crianças não estarem se desenvolvendo, alguma coisa do tipo, mas sempre que a gente repetia o ultrassom, chegava lá, eles estavam ótimos, comparava os pesos com o bebê das minhas amigas, né, era um troca-troca de ultrassom sem fim, né, porque eu tinha mais 3 amigas que estavam gestantes junto comigo. Então, eu comparava e aí tava sempre dentro da normalidade. Às vezes os nossos bebês estavam um pouco maiores do que os delas, então eu entendi que tava tudo bem, que tem algum espaço dentro de mim, porque eu tenho 1,60 m, então eu sou muito baixa. Então, falei, existe algum espaço do além ali que essas crianças estão se desenvolvendo, mas a minha barriga estava zerada. Eu vou colocar uma foto aqui, se eu não me engano, do mês de setembro. Assim, tava zero barriga, mas eu engordei 2 quilos no segundo trimestre, então assim, tava com 65, fiquei com 67 quilos no segundo trimestre. Mas também, já falei pra vocês, essa questão do peso tem uma série de fatores que interferem, cada mulher é única, cada bebê é único, não fiquem paranoicas com essa questão do ganho de peso. Também comentei com vocês sobre o Pilates, continuei fazendo Pilates 3 vezes na semana, firme e forte, sem falhar nenhum dia, e isso ajudava muito a aliviar as dores, sempre reclamava com a minha professora, tava com uma dorzinha aqui, outra ali, ela sempre passava exercícios legais. E uma outra coisa que ajuda muito no Pilates é que caso você deseje ter parto normal, a partir do segundo trimestre, a sua instrutora, a fisioterapeuta ali, já vai começar a passar exercícios para abrir a pelve, exercícios de bola, sabe? Então, os mesmos exercícios que o pessoal faz na hora do parto, a gente já faz alguns exercícios de treinamento no Pilates. Então, isso é muito legal, principalmente para quem quer ter parto normal. Então é isso, meninas. O vídeo de hoje foi esse. Deixem aqui sugestões, comentários de coisas que vocês querem ver, alguma coisa que eu não falei aqui que vocês querem saber, pra gente trocar figurinhas aqui no vídeo. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo falando sobre o terceiro trimestre.